Olá amigos, para mais um Café, Palavra e Companhia. Nós hoje vamos dar continuidade ao tema que nós estamos refletindo nas últimas 2 semanas sobre o sentido da vida. No vídeo anterior eu falei sobre espiritualidade e religiosidade. Era algo importante para definirmos isso, para entendermos a terapia, entendermos a teoria de Viktor Frankl, a qual eu mencionei no vídeo anterior. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o seu like. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, assista, compartilha com seus amigos para que eles assistam esses vídeos que têm falado muito com as nossas vidas sobre o sentido da vida. Então, relembrando um pouco, Viktor Frankl foi um homem que foi levado aos campos de concentração, um judeu. Ele era um médico psiquiatra e ele, no campo de concentração, ele perde o seu pai, a sua mãe, sua esposa grávida de um filho. E ali ele desenvolve uma teoria em base diante da dor que ele estava sofrendo e da dor daquilo que ele estava presenciando, que mudaria a vida e a história de muitas pessoas. E Viktor Frankl, assim que ele chega ao campo de concentração, Viktor Frankl faz um juramento para si mesmo de que ele não morreria ali, de que aquilo ali não era o fim da vida dele. Ele começou a entender que toda dor e todo sofrimento tem que ter um propósito maior para as nossas vidas. E ele começa então a buscar aquilo que nós chamamos buscar o sentido da vida. Viktor Frankl também acreditava que o sentido da vida ele não é único, ele não é imutável, ele se modifica conforme o decorrer da nossa vida. Ele pode se modificar durante o decorrer da nossa vida. E ele entende, como eu falei no vídeo anterior, que as 3 formas mais fáceis de compreender o sentido da vida, de compreender o sentido da nossa vida, primeiro é a busca de um ideal. Não é? A segunda é o amar alguém, o amor a alguém. Não é? E o terceiro é a aceitação do sofrimento. E hoje nós vamos falar sobre esses 3 aspectos. O ideal, a busca por um ideal, não é? A busca por amar alguém e a aceitação do sofrimento. O que seria buscar o ideal? Qual seria um ideal para nós? O ideal pode ser a criação de um trabalho, né? Existem tantas pessoas que lutam por ideais, por classes, enfim. E isso move a sua vida. Diante de todas as suas dores, por terem passado por tantas situações, pessoas que viveram a drogatização, depois de se livrarem disso, se libertarem disso, elas colocam a sua vida para ajudar as pessoas que passam por essa situação, e por aí nós podemos caminhar por vários sentidos. Então, a criação de um ideal é aquilo que mexe com a gente, daquilo que nos move, nos tira do nosso lugar, nos tira da zona de conforto, até entendermos qual é o propósito da nossa vida. Será que o sentido da vida é nascer, crescer, procriar, criar e morrer? Será que esse é o sentido da nossa vida? Será que a nossa vida está resumida a essa situação? Simplesmente nascer, crescer, procriar, criar e morrer. Com certeza o sentido da vida vai além disso. Imagine você que agora à sua frente tem uma mãe e uma filha sentada. E a filha pergunta para a mãe: mãe, qual é o sentido da vida? E a mãe responde: é você. Então o sentido da vida, como Frankl diz, ele é mutável, ele muda. Até essa mulher ter esses filhos ou ter essa filha, o sentido da vida dela era outro. À medida que ela tem a sua filha, o sentido da sua vida de cuidar, de proteger essa menina, de fazer essa menina desenvolver, traz isso para ela um ideal de vida. E ela vai trabalhar em cima disso. O problema é que os homens, eles andam muito preocupados com as realizações. A humanidade, né, a espécie homem, ela é muito preocupado com as suas realizações e esquece os seus valores.
ela prioriza, né, a realização, a conquista, o resultado. E às vezes, para ter essa realização, para ter esse resultado, muitos homens, muitas pessoas, elas sacrificam os seus valores. E esse é um grande problema de muitas pessoas, que para alcançarem o sucesso, para alcançarem o êxito, para se sentirem realizadas, tiveram que sacrificar valores importantes da sua vida. É exatamente a busca ansiosa pela felicidade que nos impede de ser felizes. Essa busca frenética de conquistar, de ter, de possuir, de ser reconhecido, nos impede de desfrutarmos das coisas mais simples, das coisas mais importantes para as nossas vidas. O sucesso, ele tem um efeito colateral em nossas vidas. Muitas vezes nós alcançamos o sucesso, mas o sucesso pode nos trazer sofrimento, pode nos trazer dor e pode trazer para nós o que nós chamamos de vazio existencial. Nós conquistamos aquilo que nós queríamos, nós chegamos aonde nós queríamos, mas dentro de nós existe um vazio. Dentro de nós existe algo que não está completo e nós chamamos isso de vazio existencial. Frankl, ele coloca o nome disso de vazio existencial, porque não tem um sentido tudo aquilo que essa pessoa fez. Nós precisamos alcançar o sentido da nossa vida, ou seja, nós precisamos entender qual é o sentido da nossa vida. E à medida que nós, primeiro, criamos um trabalho ou praticamos uma ação, qual é o ideal da sua vida? O que você tem feito? Aquela pessoa que possuía alguém ou alguma coisa que seja fora dele tem maior probabilidade de vencer os sofrimentos. Frankl, ali no campo de concentração, ele percebeu que as pessoas que tinham fora do campo de concentração, familiares, pessoas que estavam ali sofrendo e tinham como ideal sair de lá para alcançar, para salvar, para cuidar, para proteger as pessoas que estavam fora daquele campo, elas resistiam toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Aquele ideal de alcançar aquelas pessoas, de cuidar aquelas pessoas, fazer com que aquelas pessoas fossem fortes, resilientes àquela dor, resilientes àquele momento e poderiam e venciam toda aquela situação. Então, criar um ideal é o serviço a um ideal, é o trabalhar por um ideal, por uma causa. Qual é a causa que move a sua vida? Para algumas pessoas, a causa é pregar o evangelho. Para algumas pessoas, a causa é cuidar daqueles que estão famintos, daqueles que sofrem preconceitos, daqueles que sofrem abandonos, rejeição. Qual é o ideal da sua vida? O que te move? Frankl também, ele percebe que aquelas pessoas que têm fora do campo de concentração, pessoas que eles amam, elas se tornam mais resilientes naquele momento. Elas passam por aquelas coisas, dão um sentido na vida delas. Da mesma maneira que aquelas pessoas que tinham o ideal de mudar o mundo, de mudar a situação, de sair daquele lugar e de transformar todas as coisas, de alcançar aqueles que estavam fora, eles tinham sentido para a sua vida. Frankl começa a perceber que aquelas pessoas que também tinham alguém fora do campo de concentração, que amavam, elas se tornavam mais resilientes. Elas tinham sentido para a vida delas. Aquela dor, aquele sofrimento era só passageiro, que logo elas sairiam dali. E aí eu quero ir com você, ou pensar com você um texto que Frankl coloca no seu livro, um texto que está lá nas Escrituras de Cantares, no capítulo de número 8, no verso de número 6, que diz assim: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a dor. Aquele homem que viu pessoas morrerem de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras que ele podia pensar ou não pensar, maneiras que ele não podia nem imaginar. Ele entende que o amor poderia anular toda aquela situação. O amor pelas pessoas, o amor pela vida, o amor por alguém os moviam a enfrentar todos os dias as suas batalhas, todos os dias as suas dores, todos os dias aquelas circunstâncias horrorosas que eles estavam experimentando. Assim como o autor do livro de Cantares diz, o amor é tão forte quanto a morte.
Nós estamos vivendo um tempo de grande problema, onde a morte tem assolado muitas pessoas, onde a dúvida sobre a vida tem assolado muitas pessoas. Mas à medida que nós amamos, nós entendemos que o amor é mais forte do que a morte. Por isso, você cuidar daquela pessoa que está ao seu lado, você participar desse momento de evitando aglomerações, evitando transmitir o vírus, ou levar, ou ser o transportador. Isso é amar as pessoas. Talvez nesse momento há uma dor pelo isolamento, pela dificuldade financeira, dificuldade de se relacionar com as pessoas que nós amamos, mas se nós amamos, nós somos capazes de enfrentar todo esse momento de dor, todo esse momento de dificuldade. Nós estamos vivendo tempos de escassez do contato humano. É interessante que antes desse momento que nós estamos vivendo, o ser humano já pouco se relacionava, pouco tinha contato com o outro. Nosso contato era pela tecnologia, nosso contato era muito superficial. E todas essas situações vêm nos mostrar que nós temos a necessidade de nos relacionar. O ser humano precisa do toque, o ser humano precisa desse contato. Ele precisa de relações amorosas, de relações afetivas importantes. E diante da busca das realizações, diante das buscas das conquistas, nós fomos deixando o contato em segundo plano. Nós deixamos o contato, a relação com filhos, com pais, com amigos, com familiares em segundo plano. E esse momento em que nós estamos vivendo serve para nos alertar da necessidade de desfrutarmos desse tempo, de desfrutarmos das relações, de desfrutarmos de ter o contato com amigos, com os pais, com os filhos, de conversar, de entender o que eles precisam, do que eles necessitam, quais são os seus medos, quais são os seus temores, quais são suas alegrias, quais são suas dores. Nós precisamos valorizar as relações. Frankl, diante de toda aquela dor, diante de toda aquela circunstância, Frankl começa a entender a importância do relacionamento intrapessoal, de se relacionar com o outro, de amar alguém. E aí eu pergunto para você, quem você ama? Você tem se amado? De que maneira você tem expressado esse amor? De que maneira você tem expressado o sentimento que você tem por essa pessoa? De que maneira você tem expressado esse sentimento de amar a você mesmo como você é? De que maneira você tem expressado isso? Estamos vivendo um tempo onde muitos jovens e muitos adolescentes têm perdido o sentido da vida, têm sequer se amado, tem sequer ser permitido ser amado por alguém. Muitos jovens, muitos adolescentes, muitos homens, muitas mulheres. Porque as relações, elas têm ficado em segundo plano. Mas nós precisamos entender, como diz o autor aí de Cantares, o amor, ele é mais forte do que a morte. Se nós temos perdido pessoas com esse vírus, com essa pandemia, nós também estávamos perdendo muitas pessoas pela depressão, pelo suicídio, por pessoas que deixaram de querer viver, que perderam o sentido da sua vida. E se nós não vigiarmos, nós podemos entrar nessa relação também de perder o sentido da nossa vida. A sobrevivência depende da nossa capacidade de orientar a nossa própria vida, de colocar a nossa vida em uma direção. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, não sabe para onde você está indo, esse é o momento de você parar e pensar e colocar um caminho para a sua vida. Aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? De que maneira você deve fazer isso? Todos nós temos um propósito maior em nossas vidas. Tudo isso que nós estamos enfrentando, seja essa crise financeira, seja a crise de enfermidades que o mundo está enfrentando, com esse vírus, com as doenças, com problemas políticos, econômicos. Nós precisamos saber e entender que há um propósito maior para as nossas vidas. Nós recebemos um presente de Deus, a nossa vida, e o que nós estamos fazendo com ela. De que maneira nós estamos fazendo com ela? Para Frankl, nós precisamos ser otimistas em relação à nossa vida. A nossa vida, ela está firmada, segundo Frankl, numa
tríade, que é a dor, a culpa e a morte. Mas como o autor de Cantares diz, o amor ele é maior do que a morte. Nós precisamos parar de olhar a vida, focar apenas na dor, na culpa e na morte. Nós precisamos olhar o amor, nós precisamos olhar os propósitos maiores que as pessoas têm em nossa vida. Qual é o propósito maior da sua vida? É isso que nos motiva, é isso que nos faz realizar aquilo que nós precisamos realizar. Nós precisamos ser pessoas otimistas e não pessimistas. Nós precisamos levar otimismo às pessoas. Nós precisamos aceitar o sofrimento. À medida que eu aceito o sofrimento como algo que é passageiro, como algo que vai me levar a um propósito maior para a minha vida, isso fica mais fácil para eu lidar com as circunstâncias. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte de todo o nosso ser, desde o momento em que nós nascemos. Como Heidegger disse, o parto, o nascimento é um trauma para as nossas vidas. Nós saímos de um lugar confortável, nós saímos de um lugar onde nós tínhamos tudo, boa temperatura, alimentação, não sentíamos frio nem calor. E chegamos num lugar que é tudo novo, isso nos causa dor, nos causa sofrimento. E à medida que nós aceitamos isso, e à medida que nós conseguimos lidar melhor com isso, nós conseguimos avançar, crescer e desenvolver. Então, eu não sei qual é o sofrimento que você está passando, quais são suas dores, aquilo que você está enfrentando. Eu quero que você entenda, isso vai proporcionar para você um desenvolvimento, um crescimento. Viktor Frankl, ele está ali diante de um cenário de horror, de morte, de perda, situações terríveis, mas ele tinha um propósito na sua vida, ele tinha um ideal na sua vida, ele queria sair dali, ele queria ajudar outras pessoas, ele precisava enfrentar toda aquela situação. Ele ajudou pessoas dentro do campo de concentração. Os próprios guardas que feriam seus amigos foram ajudados por Viktor Frankl. Nós precisamos entender qual é o propósito maior da nossa vida. Viktor Frankl diz que o ser humano ele é incondicionalmente livre. Nós não estamos concluídos, nós estamos em construção, em constante construção. Da mesma maneira, a palavra do Senhor, as Escrituras nos diz que nós estamos caminhando, nós estamos num processo de santidade, nós estamos num processo de construção do nosso ser. E nós precisamos apegar a essa força interior que está dentro de nós, que transcende de nós, que ultrapassa os nossos limites, que ultrapassa as nossas forças. E usar isso para vencer os limites, para vencer os obstáculos, para vencer o sofrimento e a dor, para buscar, para alcançar o propósito maior para as nossas vidas. O ser humano é livre daquilo que o condiciona. Somos nós que determinamos aonde vamos, como vamos e por que vamos. Como fazemos, como devemos fazer. Nós precisamos aprender essa liberdade que nos foi dada. Nós é que podemos fazer a escolha para a nossa vida e ninguém mais. Não importa o que a economia está dizendo, os economistas, os médicos, os cientistas, somos nós é que temos o direito de fazer escolhas para a nossa vida. E à medida que nós temos um sentido para a nossa vida, à medida que nós temos um ideal, à medida que nós temos pessoas que nós amamos, à medida que nós aprendemos a lidar com a dor e com o sofrimento, à medida que nós lidamos com isso, aceitamos esse momento como algo que nos impulsiona a vencer, nós vamos ter o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é para frente, não é parado, não é resmungando nem murmurando. O sentido da vida é para frente, é caminharmos, é sairmos sempre da zona de conforto até alcançarmos o nosso objetivo, que nós chamamos de sucesso, que nós chamamos de êxito. A partir do momento que nós chegamos naquilo que nós determinamos como sucesso, como êxito, nós temos que buscar um outro sentido da vida, nós temos que buscar um outro objetivo, um outro alvo ao ser alcançado. Espero que esse tempo tenha te ajudado a entender e compreender qual é o sentido da sua vida, qual é o ideal que move a sua vida, qual é a força que tem dentro de você para que você vença os seus limites, vença os seus temores, vença os seus medos e alcance qual é o propósito maior para a sua vida. Querido, obrigado por estar conosco
desde o primeiro vídeo, que você continue compartilhando, anunciando esses vídeos, esse canal, pedindo que seus amigos se inscrevam, compartilhem os vídeos, recebam esses temas que os ajudem a vencer os desafios da sua vida. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço e até o próximo Café, Palavra e Companhia.